Vocês começam assim, ó, tipo, uau, Ai, sério, que sério, delícia. dá pra ver. É. Mas se você precisar parar pra conversar com ele, fica à vontade, Tá viu? bom. Por algum motivo. Tá bom. Como que é essa rede da maternidade? Isso existe? Existe, sempre existiu. Na verdade, eu queria te agradecer primeiro. Obrigada Imagina, pelo prazer. convite para conversar, para falar de coisas tão bacanas e importantes. Essa rede super existe e sempre existiu, eu acho. Só que eu acho que as tecnologias e as redes sociais potencializam essa rede de mães e de mulheres que, na verdade, sempre se apoiou, né? Certo. Quando uma criança nasce, muitas pessoas se mobilizam em torno dessa criança. O que é essa rede de mulheres? Se apoiam como? O que apoio que uma mulher grávida nesse momento precisa? Ai, nossa, muitas. Mas é isso, né? Gravidez, ao contrário do que uma abordagem mais medicalizada gosta de trazer pra gente, a gravidez não é uma doença, ela é uma condição, né? E uma condição muito bonita. Se a mulher não tivesse saudável, ela não estava grávida a princípio, né? Claro, a gente está falando de um lugar específico também, né? E essa mulher precisa de amparo desde sempre, né? Seja por conta das variações hormonais que a gente passa, seja por conta desses problemas que são físicos e concretos, limitações do dia a dia, né? Então o ideal é que essa pessoa tenha suporte, tenha ajuda, né? Possa ter amparo para viver a gravidez e a maternidade de uma forma mais plena. Essas mulheres, elas costumam se ajudar desde trocando informações, que é um tipo de ajuda mais, digamos, mais básico, né? Então, contando as suas histórias, elas inspiram outras e trocando ideias sobre maternidade, né? E pedindo dicas, né? Hoje em dia, eu vou falar em primeira pessoa, né? A gente se reúne em grupos de Facebook, mas a gente sempre se reuniu também em grupos presenciais. Então, eu frequentei grupos de apoio à gestante, depois eu frequentei grupos de apoio à amamentação, porque a amamentação também é um processo que não é glamuroso e lindo como aparece nas fotos da publicidade, né? É um processo desafio super desafiador e difícil mesmo, sabe? Fisicamente e doloroso e nos primeiros dias complicado e toda uma representação na mídia que existe desse glamour da maternidade faz com que a gente acredite que é muito fácil. E quando a gente não consegue, o problema é com a gente. Certo. Né? Então isso, na verdade, é uma engrenagem desse sistema que medicaliza. Porque aí, você não conseguiu, então dá um leitinho artificial. Você não conseguiu parir? Então faz uma cesárea, porque né, é mais seguro. Enfim, toda essa glamorização da maternidade, ao meu ver, ela é uma das engrenagens do sistema que tá te falando, putz, você não vai conseguir tá nesse lugar da mãe ideal, perfeita, puxa, então você tem que lançar mão de algum recurso que tá fora de você. Quer dizer, você tem algum problema. Você tem algum problema. Então, assim, o tempo todo tá todo mundo te fazendo acreditar que esse poder não tá dentro de você, nem do seu corpo, que você vai precisar de ajuda externa para ser mãe, para parir e para amamentar o seu filho e para cuidar dele depois. Ao mesmo tempo que você, quando se empodera, se conhece, se conecta com a gravidez de um outro jeito, se permite viver isso de uma outra forma, consegue entender todo esse poder que está dentro do seu corpo e depois amamentando mais ainda, no meu caso, para mim foi muito mais potente. A amamentação foi um processo muito marcante. Você também precisa de ajuda, óbvio, mas você não precisa de ajuda médica, nem de ajuda de remédio, nem de ajuda nesse sentido. Você precisa de amparo, de cuidadoras para cuidar, porque ela não sabe, não dá conta. E o que é não dar conta de um bebê? Me conta. O que o bebê, aquele serzinho que tá ali, que acabou de sair de dentro daquela pessoa, pode precisar que ela não tem condição de oferecer. Porque o tempo todo a sociedade, as outras mulheres, os homens, todo mundo, a família, né? Principalmente família, nessas horas fica preocupado, não é por maldade. Tá querendo bem. Excesso de zelo. Excesso de zelo. Só que termina interferindo muito e dando muitas opiniões que atravessam a gente nessa hora e que a gente tá fragilizada pela condição física, emocional e hormonal às vezes. E é muito difícil. Então,
quando mais mulheres estão juntas, a gente e passando vê, pela mesma isso experiência. também aconteceu com você? Ai, como você reagiu? Ah, eu reagi assim. Puxa, acho que eu vou experimentar isso também e tal. E aí você vai avançando junto, né? Numa comunidade mesmo. E isso fortalece esse Super. período, né? As mulheres, enfim, pelo menos dos grupos de mães que eu participo, tem uma coisa do consumo consciente, então tem revenda de coisas que você não está usando mais. Que legal. E aí você repassa para as outras, porque a gente não precisa ficar comprando um mundo de coisas toda vez que nasce uma criança. Então tem as heranças, as doações, as revendas. É isso, eu sou do movimento da humanização do parto. Essas redes de mulheres que eu participo são muito conectadas a esse movimento. Então tem umas pessoas que chegam, veem a experiência que você passou e falam com aquela... Ah, eu queria tanto ter um parto, mas eu acho que na minha situação eu não conseguiria. E aí você fala, não, que tal? Vamos lá numa reunião do grupo? O que você acha? E algumas pessoas eu levei para esses espaços, elas conseguiram ter partos muito transformadores e elas têm essa gratidão. Porque elas viveram essa experiência de uma forma que elas sabem que se não fosse aquela conexão, talvez elas não tivessem encontrado esse caminho, né? Que isso é importante para a mulher. Ter um parto, parir, essa palavra é forte, né? Então... Parir, né? Assim, eu posso te falar da minha experiência, né? Claro. Que pra mim foi de renascimento mesmo. Eu tive uma experiência muito transformadora no meu parto, libertadora mesmo, e de contato muito íntimo e profundo comigo, com as minhas questões, com o autoconhecimento mesmo, né? Não só no momento do parto, mas na gravidez que me conduziu até o parto e no pós-parto, que é também um momento muito de, se você se permitir viver isso, de você se conectar muito com você, com seu filho, voltar à sua infância e curar algumas coisas. É uma oportunidade na vida, assim, né? Eu não acho que toda mulher tem que ser mãe e não acho que só a maternidade pode trazer essa transformação para as mulheres. Por isso, quando você me pergunta por que o parto é importante para a mulher, o parto foi importante para mim, né? Eu conheço pessoas que eu respeito muito, que optaram por uma razão ou por outra em não viver esse processo dessa forma que eu vivi, naturalmente, e ter um parto humanizado, natural, etc. E eu respeito muito a opção dessas pessoas e eu acho que sendo uma escolha consciente, lindo. Mulheres que passaram por histórias, então olha a rede aí se conectando de novo. Às vezes mulheres que viveram cesáreas mal indicadas, que depois descobriram que foram ludibriadas pelos médicos, me arrepiei de novo. E que foram atrás de ter partos humanizados depois porque ficaram indignadas com o que passaram, né? Violência obstétrica, que a gente chama. Tão transformador e tão forte para você que você, junto com o neném, vem um projeto. É verdade. Nasce um projeto. Fala do projeto que nasceu junto com o Miguel, essa tua experiência de trazer essa rede de mães pelo blog. Qual é o nome do blog? Conta essa história. Na gestação do Mig, eu estava vivendo uma questão muito forte com a coisa do trabalho. E em algum momento eu até me questionei, nossa, será que eu quero parar de trabalhar para exercer a maternidade? Por conta da minha aflição, então sempre né? Do pessoal ao político, a gente conversou sobre coletivo, né? Do pessoal pro coletivo, do pessoal, por uma inquietação pessoal minha com a questão do trabalho, eu comecei a perguntar para mães, como que você fez? Você tirou, de quanto tempo foi sua licença? Como você resolveu? Você contou com ajuda? Esse processo todo de ouvir outras mães, aí eu falei, nossa, se eu tô fazendo isso para mim, por que não jogar na rede, né? Por que não contar as histórias dessas mães para que outras pessoas possam também, assim como eu, conhecer essas histórias e tomar as decisões delas baseadas nas histórias de outras mães? Porque é isso, quando a gente vê uma mãe, eu hoje, né, agora eu vou ser mãe de 2, mas quando eu vejo uma mãe de 2 que trabalha, que tem um casamento bem sucedido, né? Que tem um casamento feliz, que funciona, tá bem, né? Tá vivendo direito, que não tá falida, porque, né? Aí você fala, como ela consegue? É a primeira pergunta que você faz, porque você sabe que é muito difícil. Tudo isso ao mesmo tempo. E não é glorificando essa coisa da mãe que dá conta de 5 jornadas, porque eu acho isso uma porcaria. Eu acho que isso é super opressor pra mulher. Mas quando eu vejo uma mãe de 2, de 3, enfim, que a vida funciona,
Eu falo, gente, como ela consegue? E criei despretensiosamente o blog Empreendedorismo Materno, comecei a contar essas histórias. E aí isso virou uma coisa super grande, eu me conectei com pessoas incríveis, contei histórias de mães que são as minhas amigas até hoje. A Lígia, que fez um modelo de mochila, que é um modelo ideal para as mães carregarem os compartimentos certinhos do que tem que ter para os bebês. Gente, que maravilha! Vocês não fazem ideia da tralha que a gente carrega. E assim, se abrir uma mochila onde tem uma fralda, um lenço umedecido, um trocador, não sei o que... É tudo! É perfeito, porque você tira lá, já põe de volta. Porque aquelas que são fundo perdido, sabe? Sei, que você não acha. sei. É horrível. Então, só uma mãe podia ter tido essa ideia. E nessa segunda gravidez, o que tá vindo? Tá vindo? E o que tá vindo? Super tá vindo, tá super forte de novo. Essa gravidez, as coisas que vinham me falavam assim, se acalma, se aquieta, né? Volta pra essa coisa da conexão com as pessoas, do afeto, do olhar. E eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, né? Pois é, e acelerada. E eu sou super speed. Isso, eu sempre trabalhei com tecnologia fazendo a crítica da tecnologia. Certo. Então não é uma coisa assim tão distante. Mas de fato essa desconexão da aceleração do mundo tecnológico, de toda a aceleração que essa modernidade promove nas nossas vidas, né? O espaço urbano, as tecnologias, o jeito que a gente vive, o trabalho, de como a gente entende a vida hoje em dia, isso gritou assim. E a gente achou, puxa, outras pessoas podem estar vivendo isso também, né? De novo, vamos partir do pessoal para tentar conectar pessoas em rede que estão vivendo essa mesma angústia, essa mesma aflição. Mais do que isso, vamos ver se a gente encontra pessoas, lugares, iniciativas que estão tentando desacelerar ou que estão permitindo que a vida desacelere. Que a gente começou a ir nos lugares que a gente falava, putz, esse lugar podia estar no nosso mapa lá. Esse lugar podia estar no nosso mapa. E aí a gente começou a reunir esses lugares. E finalmente a gente começou a listar e de fato mapear para colocar no concreto, né? E para poder trocar com outras pessoas e para abrir, para que outras pessoas também colaborem com isso. Então o Desacelera São Paulo nasceu daí, né? Eu, o Edu e o Solano, que é um amigo super querido, que está ajudando a gente no projeto. Para o Desacelera, a gente leu muito alguns autores que trabalham com essa noção do movimento slow e a noção de decrescimento. Tem um que chama o Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. Que é isso, que momento da sua vida é que você consome menos, você vive melhor, você vive com menos, mas você vive mais e melhor. Porque você vive com menos disso. Menos farmácia. Entendeu? Menos consumo banal, menos farmácia, menos coisas materiais que a sensação que você tem é sempre de vazio, porque nunca vai estar suficiente. Assim, quando você sabe o que é suficiente para você e você consegue entender essa suficiência e tá plena com essa suficiência, o vazio não é mais vazio. Com muito menos você se preenche. Com muito menos não, com o que é importante. O que é fundamental para você, fundamental, né? Mas a ideia de desacelerar aqui é conectar essas pessoas que, cara, eu não quero sair da minha cidade. Eu me realizo aqui, eu tenho minha rede aqui, eu criei vínculos com pessoas, eu não quero ir embora. Eu não quero que a cidade me expulse. Mas eu também não quero ser consumido pela cidade. Eu quero conseguir viver desse jeito aqui. Será que dá? Dá. Olha onde você pode. E aí tem esses lugares. Olha com quem. E aí tem essas pessoas que estão pensando nisso também. Rede. E aí a metáfora da rede é incrível. E a rede social potencializa muito isso. E a gente está usando ela como ferramenta porque a gente acredita nisso. Né? Tem um monte de mazelas na rede, mas ela também tem usos maravilhosos possíveis, né? Ai, Michele, que delícia! Tem mesmo que acabar? E é o seguinte, a gente vai falar sobre tabu. Você tá disposta mesmo? Estou. Pode mandar Eu bala. posso perguntar tudo! Pode mandar bala que eu falo. Eu vou perguntar tudo, hein? Pode perguntar. Vamos lá.